Graça e paz, irmãos. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Queria agradecer você por estar aí. Vou aguardar um pouquinho aí enquanto você vai chegando, o pessoal vai chegando aí. Conforme a galera vai chegando, a gente vai já iniciando mais uma ministração da palavra rema do meio-dia. Amém? Estamos aí no propósito de voltarmos, nas ministrações. Ontem, infelizmente, não conseguimos estar com todo mundo aqui, porque a pastora Cláudia tinha que resolver um problema no médico, amém? Quero até agradecer aos irmãos que nos enviaram, perguntando a respeito da pastora Cláudia. E eu queria agradecer a preocupação. Era só rotina, viu? Era um exame que ela tinha que estar fazendo, tá resolvendo o problema do braço quebrado. Então, graças a Deus, tá tudo certo, tudo bem. Deus abençoe pela preocupação aí, valeu, viu? Queria pedir para você que está chegando aí, Mateuzinho, ó lá. Mateus está chegando aí, Deus abençoe. Tem mais uma pessoa aqui no Face que eu não consigo ver o seu nome, porque está bloqueado pelo suporte da câmera. Amém? Glória a Deus. Jeremias, olha só. O Edson chegando aí, Deus abençoe sua vida. Amém? Aleluia. Bom dia, Edson. Deus abençoe vocês. Viu? Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, Mateus. Que Deus abençoe vocês aí que estão participando dessa live. Amém? Eu queria que você compartilhasse, aproveitasse para compartilhar. Se você quiser ver toda a série de ministrações da Comunidade Apostólica Rema, esse canal aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, não é para divulgar a pessoa do pastor Sérgio, bem? O pastor Sérgio é só um dos pastores dessa igreja, da Comunidade Apostólica Rema. Este é um trabalho da Comunidade Apostólica Rema, por isso nós divulgamos todas as nossas ministrações nos canais da Comunidade Apostólica Rema. No Facebook nós estamos como Apostólica Rema, no Instagram nós estamos como @rema_20, amém? Rema_20, e no YouTube como Comunidade Apostólica Rema. Então, se você quiser, no YouTube nós temos nós temos todas as ministrações, ministração da primeira parte, do primeiro estudo que nós fizemos, foram 5 dias direto. Nós fizemos o segundo também, a respeito do princípio era a palavra. E agora nós estamos entrando na ministração, nós vamos falar um pouco de a cura. Jesus como a cura, amém? Queria aí agradecer o Bruno Freitas que está entrando também. Deus te abençoe, Bruno Freitas. Glória a Deus, amém? E nós vamos estar ministrando por alguns dias aqui nessa semana, de segunda a sexta, nós vamos estar continuando com essa ministração, amém? Como nós colocamos aí o tema, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho não, desculpe, irmãos, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, amém? Primeira epístola do apóstolo Pedro, glória a Deus. Se você abrir lá no finalzinho da sua Bíblia, você vai ver lá o livro 1 Pedro, a primeira carta de Pedro. Glória a Deus. Amém? E aí nós vamos ler no capítulo de número 2. E no capítulo de número 2 e no versículo de número 24. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá? Você abriu aí, nós vamos ler juntos. Vou ler só o versículo, tá bom, irmãos? Podemos ler aí, Então vamos lá. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Aleluia.
Ereis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Está falando de Jesus aqui. Amém? Então, nós estamos aqui nessa primeira parte desse primeiro estudo e nós vamos estar discorrendo sobre a cura. E quando a gente fala um pouco de cura, amém? A gente vai parar para pensar no que significa a cura, amém? E aonde Jesus quer trabalhar nessa cura conosco. Então, nessa primeira parte desse dia, a gente queria tentar entender primeiro aonde está a cura e onde está muitas vezes os nossos conceitos errados. Vou até abaixar aqui, quando nós falamos a respeito de cura. Porque muitas vezes nós achamos que cura é um processo automático, como se dependesse de alguma coisa mágica. Amém? Engraçado é que nós confundimos muito as coisas de Deus com coisas mágicas. E as coisas de Deus não tem nada a ver com magia. Tem a ver com o sobrenatural. Existe um grande sobrenatural de Deus. Mas não tem nada a ver com magia. Deus tem provado isso desde a fundação do mundo, porque lá com Moisés, os magos e videntes foram afrontar ao Senhor e eles conseguiam fazer o que Moisés fazia. O grande problema é que Deus não agia com magia, Deus agia com o sobrenatural. Amém, irmãos? Amém? Tem muita gente que acha que as coisas de Deus acontecem no pirlim-pim-pim. Tum! E nós muitas vezes nos relacionamos com Deus dessa forma. Né? Quantos de nós vamos achar que Deus vai exercer algumas coisas ou vai atuar nas nossas vidas respondendo algumas orações pela quantidade de dias que nós oramos? Eu já falei isso várias vezes, né? Vocês já devem ter ouvido aqui. Pela quantidade de tempo que a gente ora ou pela quantidade de propósitos que a gente faz. Amém? Nós precisamos entender essa grande diferença. Então, quantos de nós muitas vezes procuramos orações de pastores e de determinadas igrejas? É por isso que está cheio de picareta por aí. Amém? Porque os picaretas existem porque, eu costumo dizer com todo respeito, não tem nada a ver, me desculpa a minha franqueza, né? Esse é um problema que eu tenho. Só existe biqueira de droga porque alguém vai lá comprar. Hoje é lógico que a gente está falando de um problema de doença química, social, que infiltrou na sociedade. Então não dá para pensar dessa forma, tá? Mas de certa forma também tem esse lado, um lado espiritual. Tem muito picareta aí vendendo a graça do Evangelho, porque tem gente que compra. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender o que nós estamos alimentando nas nossas vidas. Então tem um monte de gente que está comprando as coisas de Deus como se fosse algo a ser tratado como magia, algo a ser conquistado, algo dessa forma, porque tem pessoas vendendo isso e tem pessoas comprando. Então as coisas de Deus, quando nós falamos o processo que Jesus quer nos trazer, a cura, e depois eu vou explicar o que quer dizer isso, amém? Nós imaginamos que as coisas acontecem assim, ó, num passe de mágica, como dizem por aí. Num passe de mágica, tá tudo certo. Não é assim as expectativas que a gente vende? Quando nós recebemos a pregação do Evangelho, e até eu prego, todo mundo prega isso, é uma forma da gente... A gente vai mudando isso, a gente vai entendendo melhor as coisas. Glória a Deus, estamos crescendo e vivendo, né? Jesus é maravilhoso. Mas a gente escuta essa pregação, aceite Jesus hoje, porque Deus vai tomar conta da sua vida. Amém, vai, com certeza, da vida, de todas as coisas. Jesus vai resolver os seus problemas. Opa, começou o problema aí. Aí começa o problema. Então, quantos de nós aceitamos Jesus, né? Esperando que o Senhor resolvesse os nossos problemas num passe de mágica? Porque muitas vezes nos é pregado dessa forma. E quantas pessoas vivem aí apenas vendendo Jesus que resolve problemas? Então, quando você olha para a figura de Jesus, né,
para a figura de Deus, né, que a gente chega a Deus através de Jesus. Então todo o poder da grandeza de Deus vai ficar dinamizado, direcionado apenas a um resolucionador de problemas. Foi aquilo que nós pregamos na ministração anterior. Por isso nós falamos muito sobre quem é Jesus como palavra, como princípio, como a grandeza dele, para você entender que você não pode chamar Jesus para resolver o seu, para matar um frango para você, para prover, que nem eu disse, cebolas, para consertar a maçaneta, para curar uma gastrite, um câncer. Ele faz tudo isso? Faz, irmão. Lógico que faz. Se o Senhor Jesus é completo, ele tem o poder de fazer tudo isso. Mas este é o propósito do relacionamento entre nós e Jesus. Amém? Então é importante a gente entender que muitas vezes quando nós começamos essa caminhada em aceitar Jesus, e existe aí vamos falar assim, né? Uma interpretação textual e não contextualizada da palavra, que eu acho, e é esse passo, né? Quando você aceita Jesus, todos os seus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus. É verdade, pastor? É verdade. Jesus vai te selar com o Espírito Santo e você será salvo. Não dá para mim ler aqui, senão a gente vai ficar perdido nesse ponto, né? Mas Jesus vai salvar a sua alma, selar você com o Espírito Santo, que é quando você aceita Jesus, o selo do Espírito, você é salvo. Amém? Então, o selo selo do Espírito. Vamos lá. Tá, selei. Meu jeito simples de fazer. Selei você. Então, eu estou te endereçando. Então, quando a Bíblia vai falar sobre isso, a Bíblia fala que a alma, o corpo e o espírito, o corpo volta para o pó, a alma, né, vai ser tratada, direcionada, e o espírito pertence a Deus. Então, o teu espírito aí, que é a tua relação com Deus, você aceitou Jesus, Jesus vai te restaurar. Glória a Deus por isso. Seus pecados estão perdoados por causa da autoridade que Jesus tem na cruz. Glória a Deus por isso, todos os seus pecados estão perdoados. E Jesus vai jogar no mar do esquecimento? Vai. Não vai mais lembrar dos meus pecados? Não. Estou perdoado? Sim. Jesus me escolheu na graça? Sim. Uhul! Glória a Deus. Estamos salvos, libertos. Jesus quebrou todas as minhas correntes? Sim. Jesus vai me libertar? Sim. Amém? Qual era o correto aí? O correto seria como se nós estivéssemos na cruz, o ladrão da cruz. Olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O grande problema é que nós aceitamos Jesus com a promessa de sermos salvos, mas ninguém quer ir para o céu agora. Amém? Está todo mundo se cuidando aí para não tomar uma surpresa com uma doença como um vírus desse. Ninguém quer morrer. Amém? Então está todo mundo querendo viver. O certo seria, desculpa a minha expressão meio grotesca, o certo é, aceitou Jesus? Aceitou. Cara, você está salvo. Resolvido a sua alma. Vamos lá. Está resolvido. O grande problema é que você não vai continuar vivendo nessa terra. E se você vai continuar vivendo nessa terra, você vai viver como um perdoado. Vai viver como um resgatado. Vai viver como um remido. Vai viver como um transformado. Vai viver como um limpo. Jesus limpou as tuas vestiduras com o seu sangue carmesim. Nós acabamos de ler aqui, daqui a pouco eu vou ler de novo. Lindo, maravilhoso. Só que nós vamos continuar vivendo. E é óbvio que tudo que vai acontecer a partir do momento que nós aceitamos Jesus vai acontecer sob um ponto de vista diferente. Você via e caminhava a vida numa direção, e agora você vai estar vivendo e caminhando com Cristo numa outra direção. Mas você não deixou de ser humano, amém? Você não deixou de ter as suas concupiscências, você continua sendo corpo, alma e espírito. Ou seja, você continua tendo a sua carne, tendo as suas emoções e tendo o seu lado espiritual. Amém? Só que é importante eu entender como funciona. Não é tão simples assim. É por isso que eu disse que não é num passe de mágica, mas sim num processo sobrenatural de Deus. Porque o que vai mudar em mim e em você
é que nós colocamos a direção nas mãos de Deus. É que nós entendemos quem é que pode fazer, quem é que pagou o preço, quem justificou uma conta que eu não podia pagar. A diferença, imagine você que você estivesse devendo uma conta impagável. Essa é a nossa conta do pecado. Não há como pagar essa conta. Primeiro, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar uma conta que é coletiva. Segundo, que eu já estou herdando isso porque é uma dívida hereditária. Ela vem lá do princípio. Então não adianta pagar só a minha dívida. Teria que existir alguém que tivesse a capacidade ou a condição de pagar uma conta impagável. E para pagar isso deveria ser algo que tivesse um valor gigante. Porque o que aconteceu na queda do homem é algo que vai cuidar disso. Engraçado nessa situação é que quem leva o prejuízo da conta, o credor do homem, não é Satanás. O credor, o cara que investiu, o cara que colocou as fichas, o criador, o cara que colocou as coisas, foi Deus. Quem leva o prejuízo nessa conta é Deus. Quem causa o problema, quem vai causar o problema, quem vai incentivar ou quem vai trabalhar para que aconteça o problema é Satanás. Quem vai assumir e causar o problema em si é o homem. Quem fica com prejuízo é Deus. E o prejuízo é tão grande que o homem não tem como pagar. Satanás, ele já deve demais. E o que ele tem para dar não serve para Deus. Então a única condição é que nós estávamos realmente perdidos. Ponto final. Nós não temos condição de pagar alguma coisa, porque primeiro, o que nós recebemos não era nosso. A vida não estava em nós. A graça, a misericórdia, o amor de Deus não estava em nós. Mas somos nós que erramos. Então Deus aí, para fazer essa conta ser paga, para fechar essa conta, ele se propõe a ele mesmo pagar. E ele vai pagar com uma moeda, porque a Bíblia fala que ele olha para um lado e olha para o outro, e ele diz assim, não tem mais ninguém maior do que eu a quem eu possa jurar. Então ele sabe que nada acima dele vai pagar essa questão. Então ele vai ter que colocar algo, um fator que justifique a própria justiça dele. E aí ele vai colocar exatamente a sua maior dádiva, que é Jesus, o seu Filho. Esse é o preço. E aí Jesus vai vir e vai fazer um sacrifício de morte, de entrega, como nós falamos. E eu nunca vou me cansar de falar isso, viu, amados? Porque isso é a nossa vida e a nossa existência. Mas é como eu disse. Aí quando nós olhamos para isso, porque essa é a palavra que nós recebemos, a conta foi paga. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, nos salvou, nos redimiu, a conta foi paga. Foi paga. Está pago os nossos pecados. Só que Jesus sabe, Deus sabe, que nós recebemos uma herança imperfeita da nossa razão e da nossa natureza humana. Então, Deus sabe que nós vamos continuar com os nossos problemas. O nosso sentido, o desejo do nosso coração, a posição de estar com Deus, a religação aconteceu. O contato agora aconteceu. A forma de nos relacionarmos aconteceu. Foi nos aberta uma porta. Nós entramos por ela e agora nós conhecemos o Criador e é por isso que nós temos a intimidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Não daria para se relacionar com Deus de forma fria, porque essa relação com o nosso querido Deus não pode ser fria, porque a única maneira de vivermos essa relação é através de conhecer quem pagou essa dívida. Porque a única coisa que ele nos exige é que nós reconheçamos que foi paga uma dívida que nós não poderíamos pagar. O que é graça, irmão? Eu até postei aí um post no Instagram dizendo assim, graça é Jesus nos escolhendo. Porque é o que nós temos ouvido falar aí nesses últimos dias.
nesses últimos tempos sobre o Evangelho, que graça é graça. Não tem nada em você, não tem nada na sua história, não tem nada na sua descendência fazer com que essa conta seja fechada. É uma conta que você não consegue fechar. Então alguém foi lá e pagou essa conta. Amém? Então se esse cara foi e pagou a conta, a única coisa que ele vai falar para mim, olha, você não tinha como pagar a conta. Eu paguei, isso é graça. Graça pura, pura, pura. Jesus pagando a conta que eu não podia pagar. Isso é graça. Aleluia. Estamos salvos. Ele fez isso por nós porque Ele é bom, maravilhoso. Agora, você entende o que foi feito? Eu entendo o que foi feito, porque se eu entendo e você entende, a única coisa que é pedida para mim, que é pedida para você sobre essa condição, é que nós reconheçamos, que nós olhemos para quem fez isso, e não que a gente fique com uma dívida. Eu vou até usar um nome aqui para você, me perdoe, eu fico sozinho aqui, acaba acontecendo isso. Que essa dívida, ela não pode ser paga de uma forma interesseira e moral. Você está aqui? Ela não pode ser paga de uma forma qualquer. Porque o que foi pago teve um preço chamado amor. Deus amou o mundo de tal maneira, vou repetir de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Puxa vida, cara, Deus amou. Então o sentido da entrega não foi uma coisa boba. Ele não entregou isso porque ele tinha interesse em mim e você. Que interesse que ele teria? Ele teria interesse de pagar. Você já parou para pensar nisso? Jesus pagou uma conta de uma coisa que ele nunca vai mais ver. Qual o interesse que Jesus teria nisso? Para pensar, irmão. Você e eu conseguimos pensar bem sobre isso, porque nós só, na nossa grande maioria das coisas, a gente só age por interesse. Ou não. Esse é o escândalo do Evangelho. Nós amamos, na nossa grande maioria, as pessoas por interesse. Ah, pastor, o senhor está me tirando. Não, estou tirando não, irmão. Você tem experiência. Você consegue amar aquela pessoa que é contraditória? Tudo que você diz, ele é contrário àquilo que você diz. Você consegue amar aquele cara chato no trabalho? Aquela pessoa chata na tua escola? Aquela pessoa chata da igreja? O fedidinho que chega fedendo, desculpa a expressão, fedendo CC? Você consegue amar aquele cara que senta perto de você? O contraditório, chato, mala, sem alça. Aquele tio da família, chato pra caramba, tirador de sarro, que chega nos lugares e fica pegando no seu pé depois que você ficou crente. Você chega no churrasco. Não, pastor. Mané, e aí? Irmãozinho, tá dando dinheiro lá na igreja pro seu pastor não sei o quê. Cadê o Bi? Você virou agora o Edir não sei quem, você virou não sei o quê. Faça mais cara, irmão. Não, é fácil você amar aquele cara que te agrada, a pessoa que contradiz com você, o corintiano com o corintiano, o palmeirense com o palmeirense, São Paulino com o São Paulino. É fácil a gente se abraçar, pular junto, é gol! O esquerda com esquerda, direita com direita, o centro com centro. Tá entendendo o que eu estou dizendo? O que pensa da mesma forma, o que gosta dos mesmos... Isso é fácil. Nós fazemos isso porque nós somos seres humanos, nós nos relacionamos por interesse. Nós amamos por interesse, nós amamos por conveniência. Nós sempre fazemos esperando sempre algo em troca. Ah, meu amado irmão, só eu que sou ruim assim, né? Você está aqui? Aí essa conta que foi alta pra caramba e que foi paga dessa maneira. Me perdoem, estou tentando arrumar aqui, tá? Me perdoem. Nós temos até um sinal legal, tá bem? Obrigado por você ter ficado aí. Nós temos até um sinal legal. O problema é que está ruim mesmo na internet, mas obrigado. Se você está aí, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou até encurtar hoje, porque hoje a internet está difícil. Uma coisa bem simples. Uma conta que foi paga, aonde a gente não conseguiria pagar, e que ele pagou sem interesse. Isso é graça. Por amor. Tem um preço impagável. Aí, nós vamos falar assim, puxa vida,
Ele não exigiu nada para mim e para você. Ele não exige uma conta. O grande problema de nós entendermos a graça está nesse sentido. Nós imaginamos, porque quando nós não tínhamos como pagar, como ele pagou essa conta? Ele pagou simplesmente por amor. Isso não quer dizer absolutamente que eu posso virar as costas para ele e dar graças a Deus. Muito obrigado por ter feito isso. Tchau. Beleza? Valeu, hein? Fui. Obrigado por ter pago a conta. Pode fazer isso. Mas você pode fazer isso? Posso. Quem disse que não pode? Pode. Isso quer dizer que a conta vai gerar uma nova conta. Só que eu não acreditei exatamente naquele que... Esse é o grande problema. Agora, eu não consigo me relacionar com Jesus simplesmente dessa forma. Então, já que ele pagou essa conta, ou já que ele é o que me perdoou as minhas dívidas, os meus pecados, então, a partir de hoje, eu sou obrigado. Também ele não quer isso de mim e de você, cara. Relaxa, ele não quer esse tipo de atitude. Ele não quer que a gente sirva a ele por obrigação. Porque quando ele fala que nós temos que entender o que ele está propondo, porque a proposta é amor. Então escute só, olha que coisa interessante. A conta só é paga se eu reconheço depois que eles são perdoados, né? É outro erro nosso da humanidade. Nós queremos amar assim os pecadores depois que eles deixam de ser pecadores, que eles se tornam pessoas igual a nós. Rapaz, é fácil amar uma prostituta quando ela se torna um cristão. Fácil amar um viciado quando ele é um ex-viciado. O ex-presidiário, o presidiário quando ele é ex-presidiário. Os testemunhos são caros, maravilhosos, nobres, a gente chora. Mas o problema é amar na posição da dívida. Amar a mulher adúltera em meio ao adultério. Amar o leproso com as suas feridas. Amar o cego enquanto é cego. Amar o endemoniado de Gadar, não os demônios, mas o endemoniado de Gadar, enquanto ele ainda está no meio das sepulturas. Pensa nisso. Vai nessa comigo e você vai entender o que eu estou falando. Aí, quando a gente vai olhar para isso, a gente vai, como é que Deus age? É isso. Então, ele me deu crédito quando eu não tinha crédito. E agora que ele olha para mim e fala assim, para todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que o receba. Olha só que tremendo. Semana passada nós não lemos a respeito de João. Eu vou terminar, tá? Semana passada nós não lemos a respeito de João. João disse assim, que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ora, Jesus veio pagar a conta de uma galera, ou de um pessoal que não quis. Ou seja, não acreditou que ele estava pagando as dívidas, que ele estava perdoando os pecados. Você está entendendo o que eu estou dizendo a respeito de conta? Você está entendendo? Então eles não receberam. Os judeus olharam para ele e falaram assim, peraí, você não tem essa autoridade, cara. Você não pode pagar isso para mim. Quem é você para fazer isso? Ele falou assim, tudo bem, gente. A conta está paga do mesmo jeito. Eu vou fazer da mesma forma. Se vocês não quiserem receber isso, essa bondade do meu Pai, alguém vai querer. Porque alguém vai precisar disso. Alguém vai precisar desse perdão. Então aquilo que você não quer, eu vou oferecer para outro. Você está aqui, irmão? Você está aqui, meu querido? O que Jesus está falando para mim e para você é que só vai valer quando nós reconhecemos, quando nós acreditamos, quando nós damos crédito. Mas nós temos que acreditar no cara que fez a melhor coisa, a maior coisa de todas as coisas que poderiam ser feitas por nós. E aí é que está. Você consegue entender a dimensão de tudo isso? Pastor Sérgio, você consegue entender a dimensão de tudo isso? Eu estou vendo, assim, a gente olha assim, eu vejo os nomezinhos, as fotozinhas, eu não consigo ver de perto porque eu já estou ficando velho. Mas eu não consigo, sabe, irmão, eu queria estar aí olhando para você e dizendo, assim, a gente estando mais
próximo assim, né? Sem essa distância. Será que a gente consegue entender o tamanho disso? Como é que nós vamos entender toda essa plenitude, essa dádiva? Porque quando nós fomos salvos, se você lembrar do dia que você foi salvo, que Jesus te resgatou, alguns nasceram no berço evangélico, como eu, mas tive que ser salvo porque cresci na adolescência, fui salvo na juventude, em meio a tantas coisas ruins que eu vivi. Então eu preciso, depois, né, fui para o mundão, desviado, e Jesus me resgatou, fez a sua obra. Quando Jesus faz isso, a gente está envolvido dentro de uma profunda poça de lama, e Jesus nos redime daquele lugar, e foi aquilo que eu falei, dá aquela lavada por fora e por dentro, te dá um balde de graça, de amor. Isso é graça. Amém? Isso é graça. E isso não tem preço. Você não vai pagar essa conta. Mas aí tem a mão inversa, que é o reconhecimento que eu estou acabando de dizer. Que é olhar para Ele, que é buscar a Ele. Isso é santidade. 2 caminhos. Graça e santidade. Graça, Jesus me escolhendo. Santidade, eu me separando para começar a me relacionar com Jesus. As duas coisas vão me ligar com Jesus. A graça, Ele me escolhe primeiro. A santidade, Jesus disse, se você não seguir a santificação, você não pode ver a Deus. Porque Ele é santo, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é santo. Agora, santidade não é aquilo que eu disse, não é estereótipo de cara santa, de jeito santo, de roupa santa, de fala santa. Santidade é separação, é relacionamento, é reconhecimento da graça. E reconhecimento da graça é relacionamento. Você não consegue entender isso se você não entrar pela portinha que eu disse e querer viver do lado dele. E vou dizer de novo o que eu já disse aqui há uns tempos. Se nós morrêssemos no momento que tivéssemos aceitado Jesus, maravilha. Ia ser ruim pra caramba, mas nós acreditaríamos que no outro dia nós estaríamos, ou no mesmo dia nós estaríamos lá, oh aleluia, estamos nas mansões celestiais. Cara, mas aceitou Jesus, seu pecado foi perdoado, sua vida foi redimida, lavada, primeiro dia cheio da glória, perdoado, chorando, sentindo a presença de Deus, o fardo do pecado foi lançado, você naquele encontro com Jesus, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai vivendo, daqui a pouco você vai ter que olhar que você continua numa terra. E essa terra vai te gerar situações. E aí você vai ter que começar a entender o que é isso. E eu queria dizer para você que só tem um jeito da gente entender essas coisas, cara. É passar por essa porta que não está dentro das igrejas, que não está sendo pregada em altares, que não vai estar sendo mostrada muitas vezes para você no direcionamento do culto. E me desculpe não era nem para mim falar isso, mas eu vou falar. Que a maior parte das vezes os nossos cultos são reuniões que são formadas e a única coisa que ela não vai falar para você, porque na sua grande maioria são espetáculos. Show, luz, câmera e ação. Boa palavra, porque se não fosse o crente sai reclamando. E aí muita coisa não é desvendada aos nossos olhos, porque relacionamento não pode ser gerado dessa forma. Essa é a grande verdade. Os nossos cultos, eles deveriam ser de pessoas curadas, porque eu vou cultuar a Deus. Mas essa cura não vai acontecer na minha vida e na sua vida assim, ó, cara, de um passo de mágica. Se ela acontecesse assim, era fácil. Eu me enganei muito a minha vida inteira pensando que a igreja era um passo de mágica. E ainda tem muita gente que ainda acredita que naquela doutrina. Quando o cara vem falar, muitas vezes como nós, como pastor, o cara, um casamento de 20 anos, de 30 anos, o cara serve a Deus há 15, 20 anos, e o cara com um problema grave no meio da vida dele, ele descobre que ele tem um problema espiritual seríssimo, ele tem um pecado incutido dentro dele, e ele vai se matar dentro da igreja porque ele vai acreditar que o tempo que ele está servindo a Deus, o tempo que ele está na igreja, ele já foi curado naquele dia lá que ele aceitou Jesus. E aí no meio de 5, 6 anos de cristão, ele fez uma besteira, e ele caiu, ou ele fez não é aquilo que você imagina mesmo, fez alguma coisa que ele errou como ser humano, e aí ele não sabe como resolver, porque pregaram para ele que ser cristão é ser perfeito. E quando ele erra, puxa vida, se ele vive no mundo dos perfeitos, como é que ele vai viver na sociedade dos perfeitos vivendo uma imperfeição? Ou declarando a si mesmo como imperfeito? Tem igrejas, não vou entrar no mérito, que quando você peca te jogam para fora, velho.
Os caras te excluem, viram as costas para você. Você perdeu a graça e o reino de Deus porque você pegou o pecado da morte, pecado de escândalo, pecado mortal. Olha só, cara. Aí eu te jogo para os quintos dos infernos porque você errou na sociedade dos perfeitos. Como se todo mundo que vivesse ali não tivesse a mesma vontade de fazer o que você fez. Está entendendo o que eu estou dizendo? E ainda, glória a Deus, com todo o sentido que eu vou dizer aqui, é que tem gente que ainda está sofrendo para viver uma libertação do pecado. Mas tem muita gente que está se relacionando com Deus e com Jesus que não está nem aí com isso. Que nem o pecado pesa mais no coração. Que agora é só graça, 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 graça. Virou tudo uma graça, porque é tudo de graça, e aí vai ser aquela graça. Tá entendendo? Aí vamos fazer também da igreja um parquinho de diversão, com um palhaço lá na frente, fazendo um baita de um espetáculo para você rir, e de vez em quando chorar, para todo mundo ficar aplaudindo, porque virou uma sociedade também da brincadeira. E aí ninguém tem preocupação com isso. Agora, como fugir dessas grandes realidades? Estamos vivendo um tempo, é por isso que eu tenho certeza que Deus fechou as portas das nossas igrejas, para que nós, dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa, começássemos não a descobrir. Irmão, ninguém descobre a necessidade que tem para beber água, se estiver sempre perto da água. Você está aqui, você não descobre. Você nunca vai cavar um poço morando perto de um rio. Você nunca vai fazer uma cabana para se proteger se você viver debaixo de uma grande árvore. Você nunca vai aprender a ser um marinheiro. Eu vi uma postagem hoje que eu achei linda. Você nunca vai aprender a ser um marinheiro vivendo em bonança. Você nunca vai aprender a crescer mamando no peito da tua... brincando de bicicleta, bola. Você nunca vai aprender a ser homem enquanto você tiver as oportunidades de uma criança. É por isso que eu e você precisamos passar pelas pancadas da nossa vida para a gente acordar. E na vida espiritual é a mesma coisa. Então nós estamos vivendo uma época, e aí por isso que Deus, eu tenho certeza, porque eu vejo um monte de gente de novo ficar falando que o negócio é de Satanás, que esse vírus é do capeta, tá entendendo? E Deus está dizendo para mim e para você, para parar com isso. E nós temos que olhar as nossas dificuldades. Cara, como eu tenho dificuldades. Irmãos, só uma coisa que eu não tenho problema. O meu grande problema é que eu reconheço as minhas dificuldades. Quem convive comigo sabe que eu não tenho problema nenhum de reconhecer os meus erros e as minhas dificuldades. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer que eu sou um cara muitas vezes não, a maior parte do tempo ignorante. Que eu sou um cara teimoso, que eu sou um cara que tem uma língua pesada, palavra dura, eu firo com a minha palavra as pessoas que eu mais amo. Que eu tenho peso muitas vezes de falar certas coisas sem olhar e colocar. Eu sei, se tem uma coisa que eu reconheço é as minhas imperfeições. Mas o grande problema também não está no fato de eu reconhecer as minhas imperfeições, é o que eu faço para tratar elas. A minha grande dificuldade é que eu já descobri quais são. O grande problema é que eu não tenho habilidade e não sei o que fazer para melhorar isso. E eu não estou falando para você, mas se você não é pastor, não sabe, cara, escute, ninguém tem uma resposta pronta, meu amado. Nós estamos falando aqui, nós vamos começar a falar essa semana de cura. Cura, eu não sei quanto tempo vai levar isso, 1 dia, 2, 3, 4 dias, mas para a nossa vida espiritual, realmente, cura é todo dia. Porque todo dia, e aí é que você vai ficar escandalizado, chocado, vai falar que eu estou falando heresia, é que esse é o nosso grande problema, que eu quero entrar nesse assunto, não consigo bater nele. É que o evangelho que foi pregado para mim e para você, é que quando nós aceitamos Jesus, nós fomos curados plenamente. E fomos. Mas e aí eu pergunto para mim e para você, e quando nós sentimos os mesmos pesos que nós sentimos como seres humanos? E as nossas lutas contra o pecado? Cara, você não virou perfeito? Você virou um robô de Deus? Você agora virou um Robocop de Jesus? Tem um louvor do Palanquim, da Ana Roque, ela vai falar sobre bonecos de plásticos. Nós achamos que viramos boneco de plástico. Nós viramos robôs de Deus na Terra. Nós não erramos mais. Nós não falhamos mais. Cara, e aí você tem que confrontar a tua verdade com a verdade daquilo que te falaram. Da verdade com aquilo que eles pregam. Da verdade com aquilo que se prega diante do altar. Um cara pálido de terno, gravata, com aquela cara puxada, com cabelo cheio de gel.
olhando para você e falando que o mundo é perfeito. Ou então, vivendo a graça de graça, que nem a gente falou, para nos afastarmos ou nos desligarmos da verdade, daquilo que também é um caminho de reconhecer a graça. Ou então, vivemos o evangelho da troca, do pirlim-pim-pim. Vem aqui para servir a Jesus apenas pelo interesse daquilo que Ele pode me dar. Então eu sou crente quando Jesus está me entregando alguma coisa. Eu sou cristão quando Ele está me fazendo alguma coisa. Mas se Ele me coloca no deserto, se Ele me coloca na secura, se Ele me coloca no tratamento, eu rapo fora porque eu não tenho condição nenhuma de viver com Jesus para crescer. Então, a possibilidade desse relacionamento se desenvolver é zero. Ei, o que eu quero fazer a pergunta para você hoje, em tudo isso que eu falei, e eu não vou falar sobre cura, porque não é fácil falar. Se eu falar sobre cura, eu já falei, Jesus é a cura. Agora, eu e você queremos mergulhar nisso? A minha pergunta é, você quer mergulhar nisso? Eu quero mergulhar nisso? Vamos entrar para esse lado de verdade? Ou nós vamos querer viver essa vidinha de B1 e B2? O quê? Não vou. Não entra nesse canal, não entra nesse. Ao meio-dia tem um monte de gente fazendo revelação em grupos aí do Facebook, do Instagram, mas tem uns pastor meio louco aí. Eu tava vendo a ministração do pastor Luiz Hermínio. Rapaz, não entra naquele canal. Você vai ser confrontado. Tava vendo algumas ministrações de alguns pastores que tem lugar que não dá pra gente entrar, porque nós vamos ser confrontados, cara, e ser confrontado não é bom pra mim, não é bom pra você. É melhor a gente ficar recebendo o que nós vamos comer amanhã. Que alguém está escrevendo o nosso nome no papel e dizendo que, eis agora que eu te digo que tu terás vitória, eu também vou ter. Eu conheço os teus caminhos, então é fácil, irmão. Tem um monte de gente aí, ó, vai, mas aí que tá, tem lugar que não dá pra entrar. Quer? Vamos junto. Não estou te convidando para vir sozinho. Vamos junto, eu e você. Vamos mergulhar junto nessa? Vamos entrar? Vamos entrar, irmão? Só quero dizer uma coisa para você, para terminar, para a gente começar amanhã de novo. O caminho é mais ou menos assim. O homem evolui assim. O cristão evolui assim. Sabe aquela imagem que tem na teoria da evolução? O homem como uma ameba, depois ele vira um macaquinho, depois a evolução do homem é assim, ele levanta o macaquinho, ele é um homem curvado de 4 patas, depois ele vira um homo sapiens, depois ele vira um homem mais primitivo, a se tornar um homem moderno. E essa é a evolução humana. A evolução do homem com Deus é indo para baixo, indo, se curvando. Escute, quem não quer se curvar, não quer reconhecer que precisa de Deus. Deus não tem nada a ver com gente autossuficiente. Oi, Deus não pagou a sua conta? Irmão, você está preocupado com o quê? Vai viver sem Deus, velho. Fazer o quê? Não reconhece, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Quem diz que pregar o evangelho tem a ver com ficar lambendo a sua fuça para falar para você, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu? Nem Jesus fez isso, meu amado. Nós estamos pregando o evangelho aqui, para mim e para você. Se eu quiser ir para o céu, eu vou ter que passar por essa portinha. E essa portinha que eu vou ter que passar, para conhecer o que Jesus está falando, para entender a cura, primeira coisa eu preciso reconhecer que eu sou um cara que eu preciso de cura. Você quer acreditar que você já é um cara curado desde quando você aceitou Jesus e que não tem problema na sua vida? Glória a Deus, você é perfeito. Viva no mundo do perfeito. Nós aqui na pegada aqui, não. Nós não somos perfeitos. Nós adoecemos na caminhada. Nós temos vontade de parar na caminhada. Nós temos os mesmos desejos na pegada. Nós sofremos com os traumas que nós vivemos. Nós sentimos desejo de chorar, de angustiar, temos ansiedades, temos isso. Ei, eu quero falar com você como eu, talvez se tiver se for só eu aqui. Então, por favor, saiam desse canal, vazem, rapa fora, deixa só o pastor aqui falando sozinho, porque só ele vai ser o louco, que vai falar para si mesmo, olhando na câmera, que só ele é o cara que sente os mesmos problemas que ele sente, e que ele é um cara imperfeito, e assim, cara, e eu vou dizer uma coisa para você, e tem coisa pra caramba aqui para ser tratada. Tem um monte de coisa aqui dentro de mim que precisa ser tratada. Tem um monte de coisa que precisa ser perscrutada. Tem ter luz. E eu quero que você que está aí junto comigo
olhando para isso. Se você quiser, vem comigo, irmão. Vem comigo. Vem comigo. Vamos junto. Vamos junto, não sei se 1, 2. Eu sei que o tratamento de Deus na minha vida e na sua vida é sempre. É hoje, amanhã, até Ele vir ou até Ele nos levar. Se a gente for amanhã, beleza, glória a Deus, vamos estar na posição buscando a cura. Amém? Para os curados, vão pegar outro canal. Se você já está curado, é o tempo de você assistir Netflix, irmão. Vai assinar um streaming qualquer aí para assistir. Vai gastar seu tempo com você já é curado, velho. Vai assistir Sessão da Tarde, Globo Repórter, Globo News. Vai fazer qualquer coisa, você já é curado. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer viver, e não é uma cura mágica, porque aí tem um monte de lugar, também não é aqui, irmão. Vai procurar, vai fazer o que você quiser. Agora, se você quiser de verdade ser confrontado, vamos confrontar junto, vamos ser confrontados. Eu quero que você me ajude nesse sentido, de verdade. Eu quero que você coloque aí o que você, se você quiser mandar um comentário, se você quiser falar, eu não concordo com você, você tá o seu cabeça de bagre, você falou isso, eu não concordo. Fica à vontade, vamos entrar nessa junto, vamos. Vamos começar esse negócio de uma maneira diferente, vamos começar batendo, confrontando, não vamos deixar de nos amar. Mas vamos junto, vamos tentar buscar isso aí você. Eu tenho certeza que no final desses dias que nós vamos falar sobre isso, essa é a minha expectativa espiritual. É que eu e você possamos estar num relacionamento diferente com Deus e conosco, dentro de nós. Olhar para dentro do espelho e poder dizer assim para mim, para as pessoas que eu amo e para Deus: Jesus, estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Amém, irmãos? Agora eu estou entendendo. Se você pudesse, se você estivesse aqui, numa reunião da nossa igreja, eu ia falar assim, de uma aula da escola bíblica da IBEC, eu ia falar assim para você assim, fala aí, estou entendendo. Que a maior parte do nosso tempo a gente não está entendendo nada. Vamos junto? Se você quiser, nós estamos aqui. A partir de amanhã, meio-dia, nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Hoje foi o primeiro dia dessa ministração. Compartilhe em nome de Jesus. Tem uma pausa que vai estar parada, aí você vai ver eu sair, não tem problema. Aqui também não tem pegada de ser um canal, de que conversa. Aqui a nossa forma aqui, irmão, o nosso jeito é o seguinte, é pra gente ir pro céu. Amém? Céu, cara, é o propósito, curados. Mas não ir pro céu de qualquer jeito nós nem vamos. Nós vamos achar que vamos e não vamos. Nós precisamos entender o que caminho que nós estamos trilhando. Amém? Eu quero orar com você agora e quero pedir ao Senhor para nos abençoar. Vamos orar em nome do Senhor? Deus, os meus amados irmãos, amigos, irmãos em Cristo, Senhor, sejam eles de quais denominação sejam, porque os meus irmãos não estão parados, Senhor, meu Deus, na fé que eu professo, e nem na maneira que eu entendo a Ti, Senhor. Eles têm a sua maneira de entender. Eu quero pedir que o Teu Espírito nestes dias possam revelar, Senhor, as nossas vidas. Pai querido, Senhor, meu Deus maravilhoso, um desejo de Te conhecer melhor. Um desejo profundo, Senhor, de Te conhecer melhor. O mesmo desejo que brotou no coração de Moisés, Senhor, porque ele andava contigo, tinha uma responsabilidade tremenda na terra, Senhor, ouvia a Tua voz, recebia as leis, mas ele mesmo assim, Senhor, quis entrar na fenda, Senhor, Pai querido, daquelas rochas para Te ver. Porque o desejo dele, Senhor, era contemplar e ver ainda, Senhor, ó Pai. Porque, Senhor, meu Deus, ele era insaciável da Tua presença. Senhor, nos dê fome, nos dê sede de Ti, Senhor. Porque quando nós estamos satisfeitos, Senhor, meu Deus maravilhoso, da Tua presença, é porque, Senhor, meu Deus, nós já estamos fartos de nós mesmos, estamos cheios de nós. Estarmos cheios de nós faz com que nós estejamos fartos, Senhor, meu Deus maravilhoso, ó Pai querido de Ti, achando que o Senhor está trabalhando, ó Pai querido, bem, Senhor, não, dá-nos sede, Senhor, dá-nos fome, nos torne insaciáveis, famintos pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu Espírito. Toque, Senhor, nos desperta, Pai querido, nos incomoda, mexe com a nossa estrutura, nos tira do comodismo, sacode, Senhor, meu Deus maravilhoso, as nossas vidas, ó Pai, traz a realidade da verdade como o Senhor está fazendo, mostre-nos, Senhor, meu Deus maravilhoso, ó Pai, Deus maravilhoso, a Tua vontade, Senhor, para vivermos
temos um relacionamento contigo. Deus, nós te agradecemos por este tempo de podermos estar aqui. Nós te louvamos e te pedimos, seja conosco, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, amanhã nós vamos estar aqui de novo. Você é nosso convidado, se assim você quiser. Amém? Perdoe aí as minhas expressões que são minhas fortes às vezes. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós vamos entrar 5, 10 minutinhos antes para a gente ficar vendo aí quem está entrando aí. Aí eu tenho condição de agradecer você aí pela sua presença, tá bom? Mas Deus te abençoe. Eu te amo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer